da cúpula dos poderes executivo e judiciário brasileiros. Primeiro, poder executivo. Lula dirige este poder orgulhando-se de ser um comunista. Não sou eu que falo, é ele que diz. E ele falou exatamente isso naquela reunião em Brasília do Foro de São Paulo, que ele se orgulha de ser um comunista. O que é o comunista? Aquele que representa um regime político brutal que escraviza seus cidadãos, tendo como os agentes principais no momento a China e a Rússia. Neste mandato, Lula está determinado a implantar, entre aspas, na marra, a ideologia vermelha em nosso país. Poder Judiciário. Ele é protagonizado, destacado pelo Supremo Tribunal Federal, de maioria comunista, no qual se destaca a figura predominante do ministro marxista Alexandre de Moraes. Esse ministro, apoiador incondicional de Lula, em seus torpes desígnios, seus projetos, constitui com o petista uma dupla que comanda o Brasil de forma rigidamente ditatorial. Passemos agora à democracia. Segundo subtema aqui. Definições. Vamos ver as definições e vamos ver como, dentro dessa definição, nos verbos que a representam, como está a situação no momento. Que nós estamos numa democracia. É claro que ela está sendo agredida de todos os lados. Definições. Democracia é o regime político que se funda nos princípios de soberania popular e na distribuição imparcial do poder. É uma definição. Outra definição. Democracia é um regime de governo, um sistema político que rege um país, que se caracteriza, em sua essência, pela liberdade do ato eleitoral. Liberdade do ato eleitoral, característica da democracia. Pela divisão, que significa o ato de separar o todo em partes distintas. Pela divisão dos poderes e pelo controle da autoridade. Controle, a autoridade ser controlada, ser limitada. Esse controle é dos poderes de decisão e execução, dos três poderes, dos poderes. Surgimento da democracia. Ela emergiu na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, onde o povo votava com pedras brancas e pretas, aprovando ou não aprovando. Então, ela é considerada, em razão do exercício de soberania do povo, um sistema idealmente perfeito. Passemos aqui ao terceiro subtema. Dentro daquele temos que manter a nossa democracia. Ameaças à nossa democracia na atualidade, provocadas pelos poderes executivo e judiciário. Então vejamos os verbos que nós tínhamos na definição. Quanto à liberdade do ato eleitoral. As eleições de 2024 foram caracterizadas por uma burla eleitoral escancarada, uma vergonha. Lula promoveu uma negociata, um contato, um acordo irregular, que não é honesto, com o Centrão, que nós chamamos de negociata, comprando seu apoio
com a troca de conquistas promissoras por aquele órgão. Em consequência, com o suporte das fraudulentas urnas eletrônicas, foi realizada uma farsa imoral, em que o PSD e o MDB, partidos subalternos no momento, no cenário político, eles estão lá para trás. Eles são integrantes do Centrão e, com essas eleições sujas, arrebataram 63% das prefeituras em âmbito nacional. Partidos sem expressão. Já tiveram expressão antigamente. Eles estão lá para trás. Mas foi isso que foi feito. O MDB é um partido que já é muito conhecido de nós, o antigo PMDB, arremendando candidatos comunistas ou bem ligados e apoiadores dessa ideologia. E o PSD, que é um partido fisiologista. Então, ele dá apoio político dependendo das vantagens. Não quer dizer que é todo mundo, mas existe esse setor do PSD que tem essa característica. Os partidos de direita, nessas eleições de 2024, obtiveram um resultado pouco expressivo, um resultado pífio, ao serem lesados por programas adulterados das urnas que impediram sua vitória. Eles teriam uma grande vitória. As urnas não deixaram. A ordem de Lula foi bloquear seu acesso aos cargos pretendidos. 2024 constituiu-se em uma prévia do que acontecerá em 2026, quando o petista, para vir a ter uma maioria confortável no Congresso, que lhe garantirá a execução de seus intentos, de seus planos, desferirá o golpe fatal na democracia, ao obstruir em massa o acesso dos candidatos que a defendem aos cargos do parlamento. Então, essa é a ideia. Elegem pelas urnas os candidatos vermelhos e ligados ao comunismo e limitam, obstruem a subida dos candidatos de direita aos cargos que pretendem no parlamento. Conclusões. No Brasil, o ato eleitoral não é livre, porque a votação do povo é desvirtuada ao ser controlada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que desempenha simultaneamente os papéis de executor, auditor e juiz. Ele é tudo isso, sendo fiel a um Supremo Tribunal marxista. Os instrumentos do sistema eleitoral são constituídos pelas urnas eletrônicas, aparelhos cujos computadores são adulterados nas áreas de armazenamento anteriormente ao ato de votação, para que o voto em um candidato democrata seja convertido na impressão do boletim de urna em um voto para o pretendente comunista. E também não possuem comprovantes físicos de papel para possibilitar uma auditoria. É como se diz, eles chegam e dizem, ganhou tal pessoa. Quem é que vai provar que ganhou ou aquilo foi burlado? Não há comprovante. Todos vocês já sabem disso. Logo, a liberdade do ato eleitoral brasileiro é um embuste.
Analisemos as ameaças contra a soberania popular. O nosso povo, em breve, nada terá de soberano para influir nos destinos da nação, para emasculá-lo, tornando-o dócil, obediente e apático. Ele está sujeito a ser degenerado em sua maneira livre de ser e na manutenção de seus valores conservadores e tradicionais pelo STF, que se empenha na aprovação de um aborto amplo, na liberação total das drogas e na imposição da ideologia de gênero em todos os níveis escolares. Ameaça contra a divisão e distribuição imparcial do poder entre os três poderes. Isso não ocorre entre nós. Os poderes executivo e judiciário, perfeitamente unidos, comunizados e despóticos, desejam destruir a última reserva democrática que se encerra no legislativo, para conquistar este poder, último obstáculo para que aqui seja implantada a crença vermelha. Ameaça quanto ao controle da autoridade dos poderes de decisão e execução. Apesar da Constituição Federal determinar, prescrever esse controle, isso não se sucede, por estar nossa lei máxima, a nossa Constituição, rasgada abertamente e frequentemente pelo Executivo e pelo Judiciário. Passemos agora ao outro tópico, que seria o ministro Alexandre de Moraes e a democracia. Em uma palestra feita em fevereiro de 2024, durante a abertura do ano letivo na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, integrante da Universidade de São Paulo, da USP, o ministro em questão assim se exprimiu textualmente, fielmente, exatamente com essas palavras. Observe bem o que ele está falando. Abre aspas. Vamos cativar o eleitorado e agora vamos corroer a democracia por dentro. Corroer a democracia por dentro. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia? Não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituí-la. Fecha aspas. Perceberam bem? Declaração do que pensa o ministro Alexandre de Moraes? Corroer a democracia por dentro. Palavras finais relativas a esse tema da temos que manter a nossa democracia. Democracia, como regime político, não tem meio termo. Ou é ou não é representante da liberdade. Fora ela, existem outras formas de governo totalitárias, em destaque o comunismo, que quer dominar o mundo. É este regime que Lula e o ministro Alexandre querem para nós. Dizer que a democracia, em âmbito mundial, está fracassada
Se ele acha que a democracia, procurando a liberdade, tudo, liberdade de expressão, né, particularmente, o cidadão tem que ter aqui, né, de ter a sua religião, de ter seus valores, tudo que a democracia dá, será, já que o executivo e o judiciário estão achando que ela não presta mais, então essa liberdade que nós queremos, ela aparece no mundo, claro. Então é isso que eu quero começar. Dizer que a democracia em âmbito mundial está fracassada é não observar o que se passa no Ocidente, onde se evidenciam os Estados Unidos e a maioria dos países da Europa Ocidental, dotados há muito tempo de sistemas políticos firmemente democráticos. O que o Executivo e o Judiciário querem é acabar com a democracia, implantar aqui um regime comunista. É isso. Então a democracia não presta para eles. Se ela dá liberdade, protege o cidadão, a sociedade, né? Deixa a sociedade ser livre, votar e ver seu candidato eleito, ela quer destruir tudo isso. Não presta para ela. Presta o que ela prega, o comunismo. Nossa confiança em que a democracia permaneça no Brasil repousa agora, no momento, no esforço do núcleo democrata do Congresso para defendê-la, composto por patriotas e também pelo bloco de parlamentares que desejam a manutenção do sistema capitalista. Então, tanto os patriotas como esse bloco de parlamentares, eles querem a manutenção do sistema capitalista, que vão garantir o direito à propriedade no campo e o prosseguimento do agronegócio. O governo está pretendendo taxar o agronegócio, diminuir o nosso órgão, uma grande riqueza, quando o Brasil está para assumir a liderança da produção de grãos aqui no Brasil, superando os Estados Unidos. Então eles querem cortar o nosso agronegócio. E também, além dessa parte da economia, esses parlamentares também estão aí para garantir a defesa de uma sociedade conservadora num momento em risco de ser destruída. Mas não vai ser destruída. Vamos conseguir salvá-la. É essencial afirmar que se a ideologia marxista chegar ao poder, suprimirá os parlamentares que não integram os partidos vermelhos. Eles serão excluídos das casas legislativas, Câmara dos Deputados, Senado. Nunca mais serão eleitos. É uma ilusão julgar que permanecerão no Congresso como numa democracia. Isso que o nosso candidato, que os nossos parlamentares, nossos congressistas devem pensar sempre. Se Lula implantar aqui o comunismo, permaneceremos? Não, vocês vão ser todos retirados. Quem vão ficar lá são os candidatos dos partidos comunistas. Como a Venezuela, para que ele vai ficar com o pessoal que apoia a democracia, que defende a democracia? Atrapalhando? Vai mandar todos embora. Essa que é a ideia. Mas nós contamos com esse núcleo, que eu sempre falo, o grupo pensa no Congresso. Não, amigo. Nós temos que usar, está aí, que tem poder, tem certo poder. Quem são? Os partidos que defendem a democracia. Principalmente o PL, que é o partido
de maior expressão aí na Câmara dos Deputados, bem superior a todos os outros partidos. Então nós temos gente para essa luta e o Grupo Inconfidência, como eu falei, tem um trunfo, está se encerrando um projeto aqui para colocá-lo em prática em âmbito nacional, mas não podemos dizer o que é. Possivelmente ele vai ficar assim em classificação reservada. Não vou dizer o que é, porque nós estamos com o inimigo atento perto de nós. Mas tenho esperança, não percam a fé, que a luta está continuando e nós estamos com esperança que o que nós fazemos, e os outros também estão lutando, se a gente trave essa situação que está nos ameaçando. É esse que é o nosso objetivo. Bom, terminando o item, temos que manter a nossa democracia, é para dizer isso. Tem risco? Muito, há muito risco, mas nós vamos vencer mais uma vez. Né? Passemos agora ao item segundo, o último. CCJ da Câmara aprova PEC anti-aborto. Em 27 de novembro, a Comissão de Constituição e Justiça, a chamada CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou o relatório da proposta de emenda à Constituição 164/2012. Olha só, hein? Já vem lá de trás, 2012, que, entre aspas, abre aspas, estabelece a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Concepção vem ser a fecundação do óvulo. É lá atrás que ele está pegando. Vai desde a concepção. É o contato do espermatozoide com o óvulo gerando uma vida. Então seria exatamente aí a concepção. Fecha aspas. Na prática, a proposta garante a proteção do bebê desde o início da gestação, né? A gestação vai da fecundação até o parto. Fecundou o óvulo, até o parto, vem ser a nossa concepção. Só um minutinho aqui, eu perdi aqui. Então, início da gestação ou concepção. Reforçando a posição pró-vida no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, a proposta será encaminhada para análise de uma comissão especial a ser criada e após para a votação no plenário da Câmara. Plenário é aquela votação onde comparece um grande efetivo de congressistas, é o chamado plenário. Esse vai para a votação do plenário na Câmara e, se for aprovada, ela vai ser dirigida ao Senado. Temos grande esperança que seja aprovado e nós protejamos os nossos bebês de serem assassinados no útero com a tesoura, nos úteros, no ventre das mães. A bancada pró-vida comemorou a aprovação feita na CCJ da proposta, do relatório da proposta de emenda à Constituição 64/2012. Houve uma comemoração. O deputado federal Diego Garcia, do Republicanos, destacou que há 10 anos vinha trabalhando para ver essa PEC aprovada na CCJ. E assim se expressou. Aspas, graças a Deus, hoje se concretizou um passo importantíssimo diante de todo o ativismo judicial que a gente vê no nosso país. Fecha aspas, declarou. A presidente da CCJ, Caroline Detônia, deputada federal,
Carolina de Tone, do PL, exaltou a aprovação da PEC como uma grande vitória da vida. Abre aspas. Hoje, cada parlamentar que votou a favor da PEC da vida escreveu seu nome na história e deixou sua digital na defesa dos bebês inocentes que estão no ventre de suas mães. Ao mesmo tempo, a verdadeira face de Lula e do governo foi revelada. Ficou evidente, ficou claro, o governo se posicionou contra a PEC, dando apoio à agenda da cultura da morte, fecha aspas, asseverou a deputada. Antes de nós chegarmos aqui ao final da live, vamos ver aqui algumas observações de pessoas em contato conosco. Coronel, pelo que o senhor está relatando sobre a democracia, então logo iremos... Logo o quê, Antônio? Logo, nossa Deus, vivemos. Logo vivemos num país não democrático? Não. Nós somos uma democracia que está sendo muito ameaçada. Eu mostrei a parte negativa. Agora mostrei que existe aquela parcela do Congresso, que nós confiamos ainda, que vai limitar essa ação que Lula e o Judiciário querem fazer. Está grave? Está grave. Eu não vou enrolar vocês. Isso está grave. Mas nós temos a esperança. E o grupo está com uma ação já interna também para agir nessa situação. Então, nós ainda, a nossa democracia está ameaçada mais que nós vivemos na democracia, vivemos, mas está ameaçada pelo partido, pelo poder executivo e o poder judiciário. Até hoje não entendo como homens que assim, nem eleito foi, consegue dominar um país inteiro com suas intransigências e ninguém faz nada. Bom, eu acho que o Congresso está fazendo. O Congresso já bloqueou muito a questão ali do aborto, da liberação total das drogas, aí, lutando contra a ideologia de gênero, ali na defesa da propriedade de campo, no campo, brilhou ali também, protegeu. Sem essa propriedade no campo, o Brasil estava acabado. Então, o MST, vocês estão vendo o MST fazendo muita coisa no momento? Então, quer dizer, não quer dizer que esteja perigoso, está, mas o Congresso, ninguém, desculpe, eu não concordo com isso. Não vou concordar. Mas respeito também, né? É natural que a pessoa fique revoltada com essa situação. Há perigo, não tem dúvida. Coronel, a eleição de Trump pode mudar a nossa situação ou não tem nada a ver? O que o senhor acha disso? Eu acho que pode. Se o Trump conseguir fazer uma pressão a nível político, mundial, a respeito, isso poderá influir. Eu não sei ainda, ele não assumiu, eu não sei o que poderia ser feito a esse respeito. Mas que o Trump, ele é um homem de muita ação, eu acredito que sim, mas não sei o que poderá fazer. O senhor não acha que o povo brasileiro está parado, depois de tudo que aconteceu com as promessas de Bolsonaro de agir e não permitiu o comunismo, não deu em nada, parece que o povo desistiu de lutar. Eu acho que o povo está bastante desanimado, eu acho. Mas é como eu digo, o mundo é dinâmico. Quem sabe surge uma nova situação em que o povo se levanta de novo
né, como ele fez com grande brilhantismo nesses tempos com as suas manifestações populares, mas noto. Mas vocês reparem, com o judiciário ameaçando violentamente, como eles estão falando, o executivo agindo do jeito que está falando, qual é a tendência do povo? É desanimar. Eu acho que ele está desanimado. Mas isso pode ser modificado. Não vou dizer que seja fácil. Não posso informar vocês, não. Mas eu reconheço. O povo está realmente sentindo, né? As eleições de 2024 abateram muito pouco. Vamos ver se brecamos isso para 2026. Mas, de qualquer maneira, o povo já lutou muito, já fez muita luta aí, mas aconteceu que as ameaças do Executivo e do Judiciário continuam e ele está desanimado. Acho que está. Lula está... Está o quê, Antônio? Vendendo. Está vendendo o Brasil para a China. O grupo não poderia fazer uma live sobre isso. Bom, isso nós já tivemos lives a esse respeito. No governo da Dilma, vocês viram a Dilma de vermelho lá vendendo o Brasil para a China. Agora há pouco houve o Lula, ele fez a venda de nióbio agora para a China, para reforçar o arsenal nuclear da China. Certo? Fez? Estou de acordo com você. Mas podemos pensar em fazer uma live, recortar o que já foi feito. Essa notícia do nióbio é uma notícia atual. É perigoso? Sim, estou de pleno acordo. Antigamente eu tinha notícias de vários grupos patriotas agindo no país. Atualmente só vejo o grupo Inconfidência agindo. O que aconteceu com os outros grupos? Quem sabe se eles também se abateram? Vocês querem saber de uma coisa? Você ter um grupo por 30 anos é difícil, meu filho. Levar tanta pancada, perder coisas e ter que se levantar. Isso não é fácil, não. Imagina, eu estou aí, situação financeira delicadíssima, particular, dando dinheiro para movimentar o grupo. Não desisto, mas eu noto que o pessoal se abateu, caiu, mas não faz mal. Você repare que a Revolução Russa, de 1917, foi feita com um pequeno grupo. Ele não tinha um grande grupo, pequeno, mas tem que ter o quê? Vontade, espírito de decisão. Então o grupo está realmente com um projeto na mão, de ação, que eu não estou revelando. Mas eu não vou desistir, eu vou permanecer na luta. Mas estou de acordo com vocês, sim, estou achando que os outros grupos estão abatidos. Não quer dizer, às vezes surge um fato novo, eles se levantam novamente. Mas é só quem nunca pertenceu a um grupo, que vive de doações, né, de beneméritos, né, e esses desistem, esses morrem, não querem mais participar com o tempo, e vai sobrando para a gente resolver como funcionar no grupo. É muito complicado. Isso varia e depende da fibra dos integrantes do grupo para que isso prossiga. Infelizmente, o grupo Inconfidência está conseguindo. Tá bom? Tenho fé. Nós já passamos por um momento difícil de 64, agora está pior. Mas em 64, o pessoal estava armado, no dia 1º de maio, em fazer uma revolução comunista armada no Brasil, fardada e armada. Eu já comentei isso. Dia 1º de maio, o presidente João Goulart, conhecido como Jango, e naqueles tempos eles tinham muitos militares comunistas, muitos militares que apoiavam o Jango, e
chegamos a um fato que ninguém esperava. O levante aqui de Minas Gerais, dos militares de Minas, e isso contagiou o Exército e nós vencemos ali. Eu participei desse fato, né? Mas isso que eu quero dizer, um fato novo ocorre, aparece. Não fiquem achando que o mundo é puramente estático, sedimentado, estratificado. Não! Aparece um líder, surge uma ideia, acontece alguma coisa com o inimigo, ninguém sabe o que pode acontecer também com eles, individualmente, ou seja lá o que for. Então nós temos que manter essa fé. Com resiliência, acostumar a ser derrubado, levantar-se novamente, ser derrubado, levantar-se novamente com a mesma força que estava. Fácil? Não. Mas eu peço a vocês que não desistam da ideia. Mantenham a fé. É nos momentos difíceis que a gente vê as soluções. Como diz, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Quer dizer, a necessidade que nós temos, se Deus quiser, surgirão as soluções. E o Grupo Confidência está com uma solução a ser apresentada em nível reservado, vamos chamar de secreto, não vou dizer o que é. Somente o Congresso poderá mudar a situação do Brasil. Onde estão as Forças Armadas? No momento, a gente olhando para a situação, só o Congresso. Agora, eu tenho, assim, não vou dizer absoluta certeza, mas tenho muita certeza que o Exército, que as Forças Armadas, elas estão dominadas na cúpula por generais comunistas, 4 estrelas comunistas. E que o nosso Exército, o restante, não é comunista, nunca foi. Né? Mas aconteceu com a entrada do Lula, ele logo ali botou a turma dele. Entrou a turma ali, e eles, 4 estrelas. Vocês sabem que é difícil a beça fazer um movimento? É difícil. Basta haver uma denúncia do que está ocorrendo. Mas eu tenho ainda fé que o Exército ainda vai querer impedir a situação como está. Não vai deixar que Lula comunize o Brasil, apoiado pelo STF, no qual predomina a figura do ministro marxista Alexandre de Moraes. O senhor sabia dizer quantos parlamentares temos dispostos a lutar pelo Brasil? Não, eu não sei assim de cabeça, não. Por exemplo, o PL na Câmara dos Deputados tem 120 deputados. O outro partido que vem depois tem 80 e poucos. Então vocês vejam assim, não pensem em quantidade, pensem em qualidade. Esse pessoal do PL, que foi formado no governo Bolsonaro, quer dizer, ele foi construída a candidatura, que chegaram a esse lugar, são, por exemplo, vocês vão ver lá no Congresso, no Senado, o Van Hatten, o Cleitinho, são dois elementos espetaculares. O que eles lutam, o que eles agem, que não tem medo, é isso que eu acho importante. Então, nesse nosso, você veja o Nicolas Ferreira, um rapaz que está dando exemplo. Então, nós não estamos... Veja o exemplo do inimigo da Revolução Russa, aquilo que eu falei, um pequeno grupo, chefiado por Lenin, eles conseguiram fazer a revolução ali. Né? Então, não pense em quantidade, pense em qualidade. É isso, esse pessoal tem que agir. É isso que nós esperamos dele. Coronel, a sua confiança que iremos vencer me dá um up muito grande. Obrigado. Agradeço muito aí a sua observação e Deus, ele vai apoiar aqueles que estão lutando. É essa que é a minha fé
no Senhor, que nós estamos sofrendo um período muito crítico, muito difícil, mas temos confiança que nós vamos vencer mais uma vez. Já deve ser agora a 7ª vez que o comunismo tenta penetrar no Brasil. E também que a Revolução de 64 já está fazendo quantos anos? 64, 70, 30, 20, 59 anos, eu acho, que teve. Entre esse período aí, passando os governos da Revolução, os governos tecnocratas militares, né? Passados ele, entraram presidentes de esquerda ou comunista, por exemplo. O próprio engraçado Alexandre de Moraes, ele veio de um presidente que não era tido assim como comunista, mas vê que figura que está complicando a vida brasileira, que é o ministro Alexandre de Moraes. Fernando Henrique, comunista. Por que você diz comunista? Em 13 de março de 1964, no famoso, houve uma grande manifestação, um comício lá próximo à estação principal da Estrada de Ferro Central do Brasil. Quem é que estava lá com o João Goulart, com o Brizola? Fernando Henrique. Por isso que eu digo que ele é comunista. Ele sabe que ele é, comunista. Então, daí para frente, foram entrando outros, e aquilo foi amolecendo, foi caindo. Então, os militares hoje em dia, teve aquela turma dura que aguentou a mão ali naquele período da guerrilha, mas essa turma já está reformada. Então, isso acontece em todos os exércitos. Tem épocas que os militares são mais duros, épocas que eles amolecem, isso aí é natural. A falta de guerra, a falta de enfrentamento, isso traz uma certa lerdeza, sim, a militares. Mas não quer dizer não, eu ainda tenho aí a minha esperança que eles vão limitar essa situação. Como? Não sei, mas é a minha esperança. Que surjam elementos corajosos que enfrentem esses generais aí comunistas que estão estão chefiando as Forças Armadas, e nós consigamos sair dessa situação em que nós nos encontramos. Tem mais alguma coisa? Não, está tudo certo. Bom, para terminar aqui, fazemos aquela mesma observação. Se você deseja fazer qualquer comentário ou pergunta sobre o vídeo, favor entrar em contato conosco pelo WhatsApp número 31988213592 ou então pelo e-mail grupoconfidenciabh@gmail.com. Temos certeza que num tempo hábil responderemos a todas as questões que chegarem a nós. Vamos manter a fé. Não vamos desistir. A vitória vem para quem luta por ela. Ela só sorri para quem luta. Se nós baixarmos a cabeça, é isso que Lula, Alexandre de Moraes e a linha comunista todinha, os seus subordinados comunistas, querem. Não vamos ser assim. Vamos agir. Vamos nos posicionar, cada um de vocês, levante a cabeça, entre lá na internet, façam as suas observações, acione seus grupos, não desistam, porque se a gente baixar a cabeça, baixar luvas no boxe, como diz, é isso que eles querem. Não vamos fazer isso. Vamos permanecer com as luvas levantadas, lutando sempre e acreditando que nós vamos conseguir. Muito obrigado e até a próxima live. Obrigado.